Fala aí, povo de Deus. Eu queria ler algo para você. Presta atenção. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu achaste mentirosos. E sofreste se tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Pois é, Apocalipse. Eu vejo que a igreja, existem dois extremos. Ou ela tenta correr demais das palavras apocalípticas, da palavra de Apocalipse, porque ela trata da escatologia, ela trata das coisas do fim, das coisas que virão ao fim. E outros acham que é um livro muito pesado e quase exclui esse livro do cânon evangélico, quase que diz, olha, é muito pesado para mim. Enquanto o outro sábio diz ser muito conhecedor e diz que aqueles que são mais leigos não têm a capacidade de entender a revelação de Apocalipse. Bem, eu digo que a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, é a palavra de Deus. Eu digo que a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, é demonstração de amor de um Deus Pai que ama e que repreende, exorta, cuida. Palavras de amor. Sabe, é toda uma personalidade de Deus exposta. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse é Deus se desnudando, mostrando como Ele é, mostrando as suas pretensões, mostrando o seu amor, o seu carinho com o homem. Nós estamos vivendo um tempo onde que Jesus Cristo está voltando. Não é época da gente trazer uma visão do livro de Apocalipse como se fosse algo terrível, como se fosse um filme de terror, mas como uma linda história de amor de um Deus que prepara o seu povo para o maior acontecimento de toda a existência da terra, que é um encontro do Criador com a criatura para a eternidade, que é um encontro do noivo com a noiva para uma intimidade eterna, que é um encontro do Pai com seus filhos para sentar à mesa, para ceiar e viver eternamente. Sabe, eu deixei gravado uma mensagem sobre a igreja de Laodiceia, e hoje eu quero falar sobre uma outra igreja, também trazendo em Apocalipse. A Bíblia diz que João viu Jesus andando, essa visão era Jesus, e ele estava andando entre os castiçais de ouro, e esses castiçais, eles eram exatamente a igreja do céu. Cada castiçal era uma igreja. Então ele traz a revelação para cada igreja daquela época, da sua visão da igreja para a época, mas que nos revela quem somos hoje.
para a igreja da época, sim, mas que revela aquilo que traz alegria ao Senhor, mas também que o entristece, que traz uma intimidade com Deus, uma aproximação em Deus, mas também que afasta o Espírito. Então ele começa com a igreja de Éfeso, a primeira carta às igrejas, e era exatamente a Éfeso. Ele fala, olha, conheço as tuas obras, ou seja, ele anda no meio da igreja como anda no meio da igreja hoje. Ele diz, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Ele mostra uma igreja cuidadosa com as coisas de Deus, uma igreja zelosa, uma igreja que toma cuidado com tudo aquilo que provém do Senhor, sabe? Uma igreja que aos olhos humanos seria irrepreensível. Então o Senhor começa a mostrar aquilo de bom da igreja, mas em determinado momento ele diz, mas tenho, porém, contra ti. Como pode o Senhor ter alguma coisa contra essa igreja? Uma igreja aonde que, se o homem fosse olhar seus aspectos religiosos, ia dizer, essa igreja é perfeita. Afinal de contas, ele diz assim, conheço as tuas obras, sabe? É como se dissesse assim, eu tenho prazer nas suas obras, e no teu trabalho eu vejo que você trabalha para mim. Então, se você for fazer uma avaliação de igreja, de costumes e de práticas, você vai dizer, essa igreja é perfeita. Até porque ele diz também assim, ó, tens, porém, isto. Outro atributo que você olha e diz que a igreja é perfeita. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Uma igreja que fecha em todo com Jesus é uma igreja perfeita. Sabe, ela pratica as boas obras, ela ama os necessitados, olha, ela tem uma conduta perfeita, olha, não se deixa enganar sobre os falsos profetas que se declaram apóstolos, ela não se deixa enganar por falsas lideranças. Quando diz assim, que odeia as obras dos nicolaítas, Jesus Cristo está falando, olha, até aqueles que chegaram tentando corromper os seus bons costumes, sabe, vocês o odiaram porque eu também o odeio. A palavra do Senhor diz que Deus, ele odeia o pecado e ama o pecador. Então agora ele está falando sobre algo pecaminoso, algo terrível. O que seria nicolaítas? Eu vou deixar dois pensamentos sobre nicolaítas. Sabe, os pais da igreja cristã, aqueles lá no início, eles começaram a atribuir nicolaítas, e há uma linha teológica que crê nisso, que acredita nisso, que nicolaítas vem de Nicolau de Antioquia. Você lembra lá em Atos, quando os apóstolos estavam sobrecarregados e eles levantaram diáconos? O último diácono a ser levantado foi exatamente Nicolau. E olha que a Bíblia diz que olhava para dentro da casa dele, olhava para quem ele era um homem digno. Nicolau era alguém com uma conduta perfeita aos olhos dos homens, mas esses estudiosos, eles acreditam que Nicolau, aquele diácono levantado, em determinado momento ele se corrompeu e houve uma apostasia da sua fé. Então ele levantou uma seita onde que era muito parecido com os balaístas, muito parecido com aqueles que traziam prostituições. Eles acreditam que em nome daquela doutrina que ele aprendeu cristã sobre liberdade em Cristo, agora os nicolaítas, através de Nicolau, eles recebem o ensinamento que tudo pode. Eles recebem o ensinamento de que há uma
liberdade plena sobre tudo, sobre até seu corpo. Então o sexo era liberado, sabe? Tudo era liberado. Eles não entendiam mais que o corpo ele era templo do Espírito Santo. Eles entendiam que o corpo era algo do homem e o homem tinha liberdade para fazer o que quisesse. Então a pornografia entra, a sexualidade entra, o pecado entra. Essa era a doutrina nicolaísta, ao qual o Senhor diz que odeia. Mas sabe, a Bíblia não menciona exatamente que seria esse Nicolau. Então, alguns em contraponto, em contrapartida, começam a dizer, olha, seria um equívoco a gente acusar o diácono, um dos primeiros daquela primeira seleção, o sétimo escolhido, Nicolau, sabe, para atribuir esse pecado, porque a Bíblia não menciona isso. Então eles resolvem aderir a um outro pensamento quando eles dizem, nicolaísta, você tem que pegar na raiz da palavra, e dentro da raiz da palavra grega, os nicolaísta, ele significa conquistador de povo. Então, essa linha entende que seria uma seita que entrou através de um pensamento que começava a conquistar o povo cristão através da sua doutrina de liberdade extrema, aonde novamente estava incluído a liberdade e a imoralidade sexual, a imoralidade dentro dos lares, aonde que tudo podia, através do nome da liberdade. Tudo era permissível. Oh Deus, eu não sei qual seria a realidade dessas duas linhas. Talvez nós sejamos realmente um pouquinho maldosos com o diácono Nicolau, mas não existem provas. Então nós vamos ficar aqui exatamente em cima daquilo que é a doutrina e não da sua origem em si. Entendemos que o importante aqui é a revelação dessa doutrina, uma doutrina perversa, uma doutrina onde que a imoralidade predominava, uma doutrina onde que entristecia o coração de Deus. Sabe, lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo mostra a realidade do mundo espiritual sobre as práticas, e dentro dessas práticas nós vimos exatamente essa doutrina nicolaísta sendo aplicada, quando ele diz assim, olha, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Mas quem são injustos? Aqueles que não praticam justiça mediante a Deus. Ele diz assim, não erreis. Então ele começa a trazer todo o perfil daqueles que aborrecem o Senhor e que não entrarão no reino dos céus. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Efeminados está escrito aqui, tá? É a Bíblia. Nem os sodomistas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Algumas doutrinas dizem que beber não tem problema. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Sabe, Paulo diz mais à frente, olha, mas um dia você foi alguma coisa disso, mas se você se arrependeu, você não é mais esses. Então, a visão do Senhor Jesus é exatamente essa, trazer uma repreensão em Apocalipse para que você volte ao primeiro amor, para que você deixe de ser aquilo que ele abomina, aquilo que afasta a unidade como o Espírito de Deus, aquilo que traz uma tristeza ao coração do Pai. Você pode ser uma igreja
perfeita, sabe, parecia perfeita. A igreja de Éfeso, eles odiavam isso tudo, sabe, eles não amavam os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomistas, nem ladrões, sabe, eles não aceitavam essas práticas que o Senhor odiava. O Senhor diz: olha, vocês odeiam os nicolaístas assim como eu odeio, isso é muito bom. Mas ainda assim, ele diz: tenho contra ti, porém, contra ti. Como pode uma igreja perfeita ele ter alguma coisa contra ela? Algo tão simples. Ele diz: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Sabe, essa é a maior prática de todas, o amor. Você pode ser perfeito em sua conduta, você pode ser perfeito em seu andar, nos seus discernimentos sobre a palavra. Você pode conhecer Gênesis, Apocalipse, cada vírgula, cada palavra. Você pode conhecer a cada profecia bíblica. Você pode estar enquadrado em cada revelação. Mas se você não tiver um amor, será como a igreja repreendida de Coríntios. Se não tiver o amor, sabe, você não tem nada. Será como um sino que toca, que faz barulho. Sabe, sem amor não existe conduta perfeita. Ele diz: você pode ser perfeito no seu caminhar, perfeito na sua doutrina, perfeito nos seus pensamentos, mas o que eu tenho contra ti é que você deixaste de me amar. Tudo que você faz por religião, você faz porque quer os céus, porque você quer a salvação. Você, na verdade, odeia o inferno, mas não ama os céus, sabe? Você odeia o diabo, mas você não ama mais a Jesus Cristo, que você quer estar longe dessas coisas, mas não deseja estar perto de Cristo. E a revelação para a igreja de Éfeso é essa: você pode ser uma igreja perfeita, mas se você deixar o amor para trás, nada disso tem valor. Sabe, se agora como uma igreja, você como uma igreja, se você deixar esse primeiro amor em algum lugar, ainda que você seja um presbítero, ainda que você seja um diácono, um pastor, ainda que você seja um apóstolo, sabe, ainda que você tenha uma nomenclatura que venha te honrar mediante aos homens, um comportamento, uma família digna, ainda que você seja um exemplo para todos, se você não tem mais um amor, se esfriou, volta ao primeiro amor. Pede a Ele o fogo de Deus novamente sobre o seu coração, sobre a sua vida. Sabe, calma, entra no seu quarto, fecha a porta, ore até que as lágrimas caiam dos seus olhos, até que o amor invada o seu quarto, até que o amor invada a sua igreja, que é você, até que invada você, que é a igreja. Talvez você seja a igreja de Éfeso, que esse amor venha invadir você e os sinais sejam lágrimas nos olhos descendo e palavras de amor que atraem o coração dele, palavras sinceras que vêm do Espírito dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não apenas são as minhas práticas, mas é o meu coração que entrego a ti. Coloca o coração dele, coloca o seu coração no altar dele, no altar, e deixa queimar. Se você quer ver o seu coração queimando no altar do Senhor, tamo junto, somos um.